Olá, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a arte brasileira e a gente vai falar sobre a arte concreta e a arte neoconcreta brasileiras. Primeiro, para a gente entender como que essas ideias da arte concreta, né, que vinham do exterior, se consolidaram aqui no país, como que a gente teve esse contato também com essas artes, com essa arte concreta internacional. O Brasil vivia um momento de desenvolvimento industrial ali no período pós-Segunda Guerra, com a implementação, por exemplo, da Petrobras, com a criação da Petrobras. E nesse mesmo período, com relação à arte, né, a gente tem ali a importante criação dos museus de arte moderna do Rio e de São Paulo. E a gente vai ter ali como um marco desse momento da arte concreta, né, desse contato com a arte concreta internacional, a primeira Bienal de Arte de São Paulo, que aconteceu ali em 1951. Alguns nomes, né, de artistas internacionais que seguiam essas ideias da arte concreta e que serviram, né, como influências para a arte concreta brasileira também, são Mondrian, Alexander Klader e Max Bill. Então, esses são três artistas ali que a gente pode destacar, dentre muitos outros que serviram ali de influência para a arte concreta brasileira. Valendo destacar também que o Max Bill era um artista suíço que ele se tornou o principal ali representante internacional da arte concreta. Isso porque foi ele que criou a primeira, que organizou, né, a primeira exposição internacional de arte concreta, alguns anos antes dessa que teve no Brasil, acho que foi em 1944. Então ele era considerado assim um porta-voz da arte concreta, um porta-voz internacional, né, da arte concreta nesse período. E as características, né, dessa arte concreta que a gente pode observar nas obras desses artistas são a inclusão de processos matemáticos na arte. Então, a arte concreta, ela tinha, entre as suas propostas, tinha duas transformações importantes que a gente pode destacar, que são a incorporação radical dos processos matemáticos à produção artística e a integração da arte na sociedade industrial. Por isso que eu destaquei ali a questão do contexto, né, que o Brasil estava passando ali naquele momento da primeira Bienal de São Paulo. Então, essa questão dos processos matemáticos na arte, né, é algo que a gente consegue observar bem nessas obras que eu mostrei como exemplo, principalmente ali com relação a essa questão da geometria, né? No caso do Mondrian, por exemplo, ele vem, né, de uma proposta de arte abstrata e que ele vai criando o neoplasticismo, quando ele tenta chegar numa pureza matemática, ele tenta simplificar ao máximo a obra dele, ele vai criando essa abstração a partir da simplicidade, ele vai simplificando a sua obra até chegar à base de formas geométricas e as cores primárias e cores neutras, né? E ele chega a essa simplicidade, assim, entre aspas, tentando se relacionar com o que seria uma pureza matemática. Agora, focando como que isso se desenvolveu no Brasil, como que essas ideias se desenvolveram no Brasil, é importante a gente ter em mente, né, a gente entender que houveram duas vanguardas artísticas geométricas que seguiam nessas ideias da arte concreta, que foram fundadas quase que ao mesmo tempo, uma no Rio e outra em São Paulo. Em São Paulo, nós tivemos ali a criação do grupo Ruptura. No ano seguinte, aquela Bienal que eu mostrei para vocês, ali no começo da aula, a Bienal de São Paulo, eles fazem, então, ali em 1952, uma exposição dos artistas que faziam parte do grupo Ruptura. E essa exposição se transforma ali como um marco, né, desse início, de fato, do movimento concreto em São Paulo. Esse grupo era liderado pelo artista e crítico Valdemar Cordeiro e consolidaram as suas propostas através de um manifesto, que era o manifesto do Grupo Ruptura. E ele tinha ali essa proposta principal, desse manifesto, né, era uma renovação
dos valores essenciais das artes visuais. Então, eles vão propor para fazer, né, essa renovação, de que forma que eles fazem essa renovação, né, dos valores das artes visuais. Eles vão propor ali as pesquisas geométricas, a proximidade entre o trabalho artístico e industrial e o corte com a tradição abstracionista, né, que acontecia anteriormente. Isso porque a arte abstrata, ela ainda, segundo, né, o que se entendia ali da arte concreta, as ideias da arte concreta, essa arte abstrata que acontecia anteriormente ainda tinha uma ligação com o sentimento e com a arte figurativa. E aqui, principalmente com essa relação com o sentimento. E aqui na arte concreta e com as ideais do Grupo Ruptura, né, com essas propostas do Grupo Ruptura, eles querem cortar essa interação com a emoção. É mais um processo mais matemático, é mais racional mesmo. E a arte abstrata, ela tem uma ligação ali com o emocional. Aqui, na arte concreta, a gente vai estar ligado à razão, vai ter ligado ao pensamento crítico. Essa questão, né, dos processos matemáticos, eles vão se relacionar ali com a questão da razão, né? Vai ser um processo racional. E como eu mencionei, quase ali que na mesma época, quase simultaneamente, né, ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, a gente vai ter a criação do Grupo Frente. A questão é que o Grupo Frente e o Grupo Ruptura, né, o Carioca, o Grupo do Rio de Janeiro e o Grupo de São Paulo, eles tinham divergências nas propostas, né? Eles não tinham ali, apesar deles seguirem as ideias da arte concreta, eles tinham propostas diferentes. As propostas principais aqui do grupo Carioca eram a experimentação de todas as linguagens da arte, a forte articulação entre arte e vida e a intuição como um requisito fundamental do trabalho artístico. E tudo isso se opunha, né? Era uma forma de se opor ali à investigação paulista, que era centrada na visualidade da forma. O que isso quer dizer? O grupo paulista, né, o grupo Ruptura, ele tinha mais essa ligação com o visual, com a forma como as formas geométricas, né, apareciam na arte. Já o grupo Frente, o grupo Carioca, eles vão propor ali uma questão de intuição. Esse lado emocional vai estar mais relacionado aqui. A gente pode pensar, então, que para facilitar nessa questão da diferenciação entre os dois grupos, é que o grupo paulista tem uma proposta mais ligada à razão, né? Uma arte mais objetiva. Enquanto o grupo Frente, né? O grupo Carioca, ele vai propor mais essa relação com o emocional. Vai ser de uma forma intuitiva, né? Uma arte mais intuitiva e não objetiva. Essas relações estão ligadas, né, essas diferenças estão ligadas ao processo, porque por mais que a gente olhe, né, visualmente, assim, as obras dos artistas dos dois grupos sejam muito semelhantes por conta ali das formas geométricas, as propostas de processo é que se divergem, né? A forma como que eles explicam a sua arte, a forma como eles pensam a criação da arte são divergentes, são diferentes. E é isso que causa um atrito entre os dois grupos. Até porque, como eu falei, a arte concreta internacional, ela é racional também, assim como a proposta do Grupo Paulista. E é justamente isso que causa esse atrito entre os dois grupos. Porque o Grupo Paulista acusa o Grupo Carioca de estar rompendo com a essência da arte concreta. Enquanto o grupo Carioca se defendia ali afirmando que era uma questão mais ligada à liberdade de criação. Então, o grupo Frente, né, ele tinha essa relação, eles assumiam que estavam quebrando com os ideais, né, da arte concreta internacional, quando eles propunham essa questão da intuição, por exemplo. Mas eles se defendiam afirmando que era
por uma forma de liberdade ali de criação. Eles não estavam presos à arte internacional, eles não estavam presos a essas propostas, né, da arte internacional. Eles estavam criando algo novo a partir daquilo, criando a própria arte concreta brasileira. E não apenas copiando, né, e seguindo ali um padrão internacional. O que a gente pode relacionar com, por exemplo, que eram ali a intenção da antropofagia que nós estudamos no movimento modernista brasileiro, que tinha justamente essa questão de você pegar as referências internacionais das vanguardas, né, que estavam acontecendo na Europa na época, mas a partir daquilo era... mas não copiá-las, né? Era a partir dessas ideias internacionais, era criar algo novo que fosse genuinamente brasileiro. Então, a proposta aqui do grupo Frente, ela se relaciona com essa ideia da antropofagia que nós estudamos no modernismo, dessa criação de uma arte genuinamente brasileira a partir ali de influências e referências de outras culturas. Em 1959, essas divergências entre o grupo carioca e o grupo paulista, elas se tornam ali cada vez mais intensas. E aí, percebendo essas diferenças, né, eram diferenças criativas, como eu comentei, não visuais, entre os dois grupos, entre o grupo Ruptura e o Frente, Ferreira Goulart, que era um poeta e um escritor carioca, né, que fazia parte do grupo Frente, publica em seu jornal de grande circulação o Manifesto Neoconcreto. E o que era esse Manifesto Neoconcreto, né? O que era esse neoconcretismo? Era justamente ali uma forma de romper, né? Formalizar essa ruptura entre o grupo carioca e o grupo paulista. Então, o Grupo Frente, ele cria, né? O Grupo Frente, ali, a partir, né, dessa publicação de Ferreira Goulart, eles criam esse novo movimento, né, o neoconcreto, que seria um novo concreto, justamente para poder romper, né, manter suas propostas. As propostas, elas se mantêm ali basicamente as mesmas, que já vinham com o Grupo Frente mesmo, mas eles trazem esse novo nome, é uma forma de calar a boca ali do grupo paulista, tipo, tá, já entendi que vocês estão falando que a gente tá rompendo com a essência da arte concreta. Então, a gente tá fazendo exatamente isso, a gente tá criando uma nova arte concreta, um neoconcreto. O Ferreira Goulart, ele diz que a atitude neoconcreta, que desconhece a existência a priori dos elementos constitutivos da expressão, implica uma descida à fonte mesma da experiência, onde a obra de arte brotará impregnada daquele sentido não técnico, emotivo e existencial. O que isso quer dizer? Isso é uma forma da gente enfatizar aquelas propostas que eu já tinha mencionado lá, que já vinham com o Grupo Frente, que era a questão da intuição, a questão, olha, que quando ele fala de experiência, essa descida à fonte mesma da experiência, tá ligada àquela questão da intuição que a gente estava comentando, né? Que eles falam ali que é uma arte mais intuitiva. Essa questão, né, quando ele fala que o sentido não técnico, emotivo, existencial, é justamente se opondo àquela racionalidade proposta pelo grupo Ruptura, pelo grupo paulista. Então, aqui, como eu falei, eles vão se focar que a arte, né, a arte que vai ser criada, que brotará aqui, né, ela vai estar ligada a esse sentido que não é técnico, ele é emotivo, ele é existencial, então vai estar ligada a essa relação mais com a emoção e não tanto com a racionalidade. Outra citação que explica bem essas propostas, né, é quando ele diz que as formas ditas geométricas perdem o caráter objetivo da geometria para se fazerem veículo da imaginação. Então, é uma arte que ela vai estar mais ligada a essa questão da experiência, da intuição, da imaginação, e não àquela questão objetiva, aquela questão racional
que se tinha ali com a arte concreta internacional e que foi perpetuada ali, aqui no Brasil com o Grupo Paulista. Aqui o grupo né, carioca, com essa questão do neoconcreto, o neoconcreto está propondo justamente aqui umas novas experimentações, né? E novas experiências também. A artista que eu destaco aqui como exemplo desse movimento neoconcreto é a Lydia Clark, são as experimentações da Lydia Clark. E essas experimentações dessa artista vão levar ao que a gente chama de arte participativa, que vai ser o que vai exemplificar ali da melhor forma possível essa arte participativa, vai exemplificar essa questão das formas geométricas se fazendo, né, servirem como veículo da imaginação. Então, qual que é a proposta dessa arte participativa? É justamente que o espectador não fique apenas observando, né, as obras de arte, ele também possa interagir com elas, ele possa modificar. Então, essa arte participativa é justamente isso, né? A proposta é que você possa mexer. Então, eles têm as obras da Lídia, ela tinha essas articulações para que o espectador pudesse modificá-la, né, e brincar mesmo, né, com essa questão da experimentação, com essa questão da intuição e da imaginação de forma intuitiva. Então, a gente tem essa questão, né, da forma geométrica ali sendo um veículo da imaginação, como eu comentei aqui no slide. Há até uma certa discussão, porque depois que ela faleceu, né, que a artista faleceu, há um certo receio de se permitir que o público interaja com essas obras originais ali, um certo receio de que de alguma forma acabe danificando essas obras originais. Isso não só com as obras da Lydia Clark, mas também com de outros artistas, como Elliot Sica, por exemplo. Então eu cheguei aí uma vez que eu fui no Museu de Arte Moderna do Rio, com a faculdade, a gente chegou realmente a observar isso, né? Nossa professora incentivou a gente que observasse justamente essa questão de que tinham obras ali que eram... que a proposta delas era que fossem obras participativas, né? Que o público pudesse interagir, mas que elas estavam expostas dentro de uma caixa de vidro para que a gente não pudesse tocar ali com toda aquela restrição mesmo que se tem de museu para chegar perto de uma obra. E por mais que seja compreensivo que a gente tenha esse receio de danificar uma obra original de artistas tão importantes, quando a gente pega uma obra que a intenção, né, do artista era que o público participasse e a gente coloca ela dentro de uma caixa de vidro e proíbe, né, essa participação, mesmo que seja com algumas das obras, enfim, de certa forma a gente está quebrando essa essência, né, e quebrando ali a proposta do próprio artista. Então, meio que a discussão é justamente essa. Se esse receio que a gente tem, que às vezes, né, há de se danificar uma obra original, e então tentar proteger, né, e colocar ali nessa questão do vidro, né, quebrar essa interação com o público, se esse receio de quebrar ali algo, de danificar algo que é material, não acaba quebrando a ideia, né, a proposta do próprio artista. Então, meio que há essa discussão de que isso é uma forma de que acaba esse medo de danificar o material acaba danificando a proposta e a essência, né, e danificando, então, assim, a obra do artista. Eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem, então, a gente dá continuidade aos nossos estudos. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem entrar em contato comigo e a gente se vê, então, na próxima aula.